Então, olha só, gente, continuando, né? E aí a gente chega na Idade Média. Aí você diz, professor, na Idade Média você acabou de falar que não tinha Estado. Pois é, a gente tem aí só algumas autoridades políticas que não exercem de uma forma muito clara, né? Esse governo não é nem muito claro, não exerce de uma forma muito efetiva esse poder que elas têm. Mas, quando elas conseguiam, por exemplo, montar um bom exército, elas conseguiam se estabilizar no poder, elas exerciam de uma forma mais efetiva essa autoridade. E aí, lembrando que é um tipo de equilíbrio, né? Entre o rei e a nobreza, principalmente. Na França, incluía também o clero. Mas, enfim, vamos pegar o dilema básico. Rei e nobreza, ali numa disputa de autoridade, de domínio. E às vezes, muitas vezes, na verdade, ao longo da Idade Média, por causa do sistema feudal, esse rei precisava de apoio da nobreza para participar de uma guerra, para defender o país, enfim, qualquer motivo que seja. Por causa disso, às vezes, ele diz assim: olha, se vocês me apoiarem, eu me comprometo a não fazer isso, isso e isso. Ou, se vocês me apoiarem, eu me comprometo a respeitar esse e esse direitos. O que é isso, gente? Esse compromisso. Esse compromisso é uma limitação do poder da autoridade. Que é isso que nós falamos aqui em cima. Essa é a ideia. O rei se comprometia a limitar a sua autoridade. Dizer, não, eu não vou fazer nada disso, eu não vou fazer nada daquilo que eu fazia antes. Então, se eu confiscava bens, eu não vou confiscar mais. Se eu prendia sem julgamento, eu não vou prender mais, e por aí vai. E fazer esses compromissos. Esses compromissos eram muito comuns, especialmente na Inglaterra, embora na França também ocorresse. E esses documentos na Inglaterra eram conhecidos como bills, as cartas ou declarações do rei. O rei declarava o que ele não iria fazer ou o que ele iria respeitar. Então, promulgava esses documentos. Um dos mais conhecidos é a Magna Carta. Não foi o único. Não foi o único, mas é um dos principais. A Magna Carta Libertarum. Não sei falar latim, mas é mais ou menos isso. Magna Carta Libertarum. Ela foi promulgada por João Sem Terra, que não é do MST, poderia ser, de repente, né, o principal fundador, mas não. Por que João Sem Terra? Né? E aqui tem uma observação sobre a vida dele que é interessante. Porque a Inglaterra estava em guerra com a França, o que foi muito comum até o início da modernidade. Né? Inglaterra e França numa guerra muito frequente, muito comum. E ele, diferente do pai, que teve grandes vitórias em face da França, João Sem Terra, não. João Sem Terra teve muitas perdas. Por isso, a alcunha de Sem Terra. João foi perdendo muito. E chegou o momento que ele precisava de apoio dos nobres. E aí, os nobres disseram, olha, a gente até aceita, desde que nos sejam respeitadas certas garantias mínimas. E essa Magna Carta ficou conhecida exatamente por uma garantia que ela trouxe, que é a garantia do devido processo legal. O que foi que a Magna Carta disse? O rei disse, eu me comprometo a não tomar os seus bens e a não condená-los a uma pena sem antes um julgamento justo. Não irei condená-los sem um julgamento conforme a lei, um julgamento justo. Essa garantia que o rei assegurou na Magna Carta é uma origem, é um embrião dos direitos previstos nas constituições. Então, perceba, não é uma constituição ainda, mas já é um indício das constituições, tá bom? Já é um embrião das constituições modernas, ok? Bem, mas isso tudo que eu falei para vocês Professor, até... Pode falar.
Essa Magna Carta vem, é porque eu sei que na Inquisição tinha muito esse princípio de ter um julgamento justo, então ela tem ela vem de lá ou ela influencia lá? Não. Na verdade, são processos autônomos, né? São processos autônomos, embora o princípio seja o mesmo. Esse princípio de direito a um julgamento justo, ele não foi inventado na Magna Carta, ele foi reconhecido, ele já existia efetivamente antes. Então, por exemplo, o processo, a Inquisição é uma das ancestrais, se a gente usa isso, talvez a mãe ou a avó do processo penal, que ela vai e formula um sistema de investigação para a punição, que não existia antes, né, nas ordalhas. A Magna Carta não cria, mas ela reconhece isso. E aqui você tem um reconhecimento civil e não eclesiástico. Então, não tem uma relação direta entre as duas, mas o princípio é o mesmo: ter um julgamento justo para então receber uma condenação, tá bom? São paralelos, são processos paralelos. Embora nem tão paralelos, né? Porque a Inquisição é bem anterior a isso. Mas, enfim, se não são causa e consequência. Sim, excelente pergunta, Gabriel. Esse é um direito natural? Sim, esse é um direito natural. O direito a um julgamento justo ou o direito a um devido processo legal, ele é uma garantia natural que nós temos enquanto pessoas. Por quê? Porque ninguém deve ser submetido a um tipo de restrição de direitos, a um tipo de negação de direitos, sem que seja racionalmente avaliada a sua conduta, racionalmente avaliado o seu comportamento, para que então ela sofra as consequências do seu ato. Então, sim, é uma decorrência do direito natural. Agora, sim, o procedimento para isso, isso não é natural. Isso cada estado define, isso é positivo. Então, quantos recursos tem, quem julga, quando julga, sei lá, quais são os meios de defesa. Isso cada estado define. Agora, esse princípio de ter um julgamento para então sofrer uma punição, esse é um princípio de direito natural. Excelente comparação. Ok? Gente, chegamos à modernidade, então. Aí, como eu disse, né? Então, os primeiros estados que se formam, efetivamente, que dominam o seu território, e aí os reis formam o estado aniquilando a oposição. Então, eles retiram os exércitos dos senhores feudais, eles retiram todos aqueles que pudessem oferecer resistência e concentram nas mãos dele, nas suas mãos, o poder sobre o seu território. Na França, por exemplo, Inglaterra, a Espanha passou por um processo desse tipo, Portugal. Só quem demorou muito mais na Europa foi a Alemanha e a Itália, né, que passaram muito tempo nesse processo de formação do Estado moderno. Só que esses estados que formam, eles concentram tanto poder nas mãos do rei que eles se formam já em um modelo autoritário. Eles que a gente chama de estados absolutistas, né? Eles se formam em um modelo de estado absolutista, na qual não existem regras de limitação do poder. Por isso, a expressão que a gente dá em inglês para esses estados é estado segundo o rule of man. São estados que seguem a regra dos homens. Como assim, regra dos homens? São estados em que o governo e as decisões são tomadas com base na vontade dos governantes e não com base em regras jurídicas. O rei faz o que ele quer. O rei faz o que ele acha oportuno. Por isso, a frase de Luís XIV, o Estado sou eu. Eu defino o que o Estado é, eu defino o que o Estado faz, e daí por diante. Quando é que esse Estado absolutista ele vai ser confrontado? Pelas revoluções liberais, que aí vai dar origem ao primeiro movimento constitucionalista, que a gente chama de constitucionalismo liberal do século XVIII.
Então, bora lá. Para a gente saber o que é um constitucionalismo liberal que vai confrontar esse Estado autoritário, a gente tem que entender o que é constitucionalismo. Gente, o que é constitucionalismo? A gente vai dizer que constitucionalismo são os movimentos de limitação do poder do Estado por meio da elaboração de constituições. Então, eu crio uma constituição para limitar o poder do Estado. Então, essencialmente, o constitucionalismo é um movimento de afirmação do chamado, essa expressão vocês já ouviram, provavelmente, já ouviram muito provavelmente, Estado de Direito. Eu vou criar um Estado que também é chamado de Estado constitucional. O Estado constitucional, o Estado de Direito, é um Estado em que as decisões são tomadas com base na vontade da lei. Por isso, a expressão é rule of law, a regra do direito, e não mais a regra dos homens. Porque agora o que prevalece não é o que o governante quer, é o que o direito autoriza. Volta ao exemplo que eu dei lá no início. O governante pode, se ele quiser, no Brasil, instituir a censura? Um governante qualquer, presidente, ministro supremo, ele pode instituir a censura? Não. Mesmo que ele queira, ele não pode. Por que não? Porque o nosso sistema jurídico não deixa. Especificamente, a nossa Constituição não deixa. Tá bom? Isso é fruto de nós vivermos em um Estado de Direito. O pessoal às vezes fala assim, não é uma crítica política, tá? Mas algumas pessoas eu acho que são muito dramáticas. Não, o Brasil não é mais um Estado de Direito. Gente, menos, tá? O Brasil é um Estado de Direito. Ele tem seus problemas, ele tem as suas complicações, mas ele é um Estado de Direito. O judiciário funciona, o legislativo funciona, o executivo funciona. Você pode dizer que funciona mal, que você não gosta, não importa. Mas ele funciona, tá? Poderia funcionar melhor? Poderia. Poderia ter uma dinâmica melhor dentro do judiciário, dentro do legislativo e dentro do executivo, dentro dos três. Funciona mal, mas ele é um Estado de funciona, né, Direito. professor? Oi? Funciona mal, mas funciona, né? Sim, ele funciona. Então, assim, eu não vejo esse pessoal que diz que o Brasil não é um Estado de Direito mais, não vejo isso nada como além de drama. Para mim, isso é puro drama. Professor? Drama. Oi. Fale. Drama. Professor, o Pode senhor, falar. qual é a sua opinião em relação a essa questão dos ministros do Supremo, né, e daqueles processos que eles fizeram em relação àquelas pessoas que estavam falando, emitindo opiniões sobre os ministros do Supremo na internet? O senhor não acha que seria um exemplo de uma espécie de censura? Sim, eu acho que é censura. Inclusive, eu tenho muitas e muitas críticas à atuação do Supremo no caso do inquérito das fake news. Eu não acho que todas as falas foram legítimas. Então, houve ameaça de morte e tal. Claro, tirando essa fala, que foi a mais destacada pelo ministro Alexandre de Moraes, os outros casos eram casos de crítica contundente que uma instituição pública tem que aprender a aceitar. Mas o Supremo é uma instituição constitucional, o Congresso também e a gente sempre chamou o Congresso de casa de corruptos e por aí vai. E nem o Congresso se rebelou a esse ponto. Então, sim, eu acho que é um tipo de atentado à liberdade de expressão que os ministros estão tomando porque eles são as vítimas. E isso, para mim, é o problema, que você não pode ser vítima e julgador ao mesmo tempo. Você se sente ofendido e você vai lá, então eu vou julgar a minha causa. A meu ver, não faz sentido. Exatamente, concordo com o Mas eu não senhor posso também. desenvolver mais pelo tempo. Mas eu vou postar. Eu fiz uma palestra sobre isso semana passada. Eu salvei ela, que agora é tudo online. Eu vou postar e vou mandar o link para vocês, tá bom? Que eu desenvolvo mais essa ideia. Então, eu acho que foi... Eu esqueci. Porque aparece aqui e some o nome de quem fala para mim. Não foi a Valdir, não. Foi Vanúbia, Oi, professor, né? é a Foi a Núbia. Vanúbia.
É Anúbia Pode ou chamar, Núbia? pode chamar de Núbia, é mais fácil. Que Vanúbia, Núbia, isso é tá bom. ideia da mamãe. Tá bom, Núbia. Tá, foi a Núbia, né? Então, pois é, Núbia. Então, não vou dizer, mesma resposta que eu dei para o Gabriel ainda há pouco. Não vou dizer que não existem casos graves que merecem reprimenda. Existem. Só que em um sistema constitucional onde vigora a liberdade de expressão, críticas, até as mais contundentes, são aceitáveis. E, principalmente, quando elas são dirigidas a uma instituição pública, que tem que aprender a lidar com críticas. Tem que aprender a lidar. Se você não quer receber críticas, você não tem que ser uma pessoa politicamente exposta. Ah, não quero receber críticas. Você sai do Supremo, vai advogar, vai fazer outra coisa da sua vida. É essa a minha posição em síntese sobre o inquérito. Mas eu vou postar Pois é, alguns casos, Valdinei, foram ameaças, mas não foram todos. As críticas eram assim: o Supremo é uma vergonha nacional. O Supremo deveria ser alterado. Os ministros do Supremo deveriam ser trocados. Você pode dizer, mas isso é uma opinião absurda, porque a Constituição não deixa isso, ok. Mas o cara pode ter essa opinião? Pode. Agora sim, ocorreram ameaças. Por isso que eu disse, nos casos em que ocorreram ameaças, era possível uma reprimenda. Mas, ainda assim, existe outro problema que vocês não vão entender ainda, porque vocês não fizeram essa matéria. Não é competência do Supremo julgar esse caso. Por quê? Porque se eles foram as vítimas, eles não podem ser os juízes. Quer dizer, vocês devem entender essa lógica, né? Mas, quando vocês querem lá em processo penal, vocês vão entender melhor isso. Tá bom? Seria competência da Justiça Federal de primeiro grau. Ia lá para um juiz conduzir o caso. Um juiz que não fosse eles iria conduzir o caso. Tá bom? Justiça Federal de primeiro grau. Que às vezes não dá bola, é por isso que eles querem julgar. Porque a maioria desses... que vai para um delegado da Polícia Federal investigar e para um juiz julgar. E a maioria do delegado vai dizer, ok, paciência, é a vida, não vai se importar, o juiz também não vai se importar, que não é um caso grave. E aí os ministros querem usar isso como um processo exemplar. Eu fiz um texto, agora que eu tô na moda, eu tô youtuber, né? Tô para ser youtuber. Vai lá no meu Instagram, que eu fiz um texto sobre isso. É um texto bem sintético, que eu digo porque o Supremo está enfatizando esse processo. Porque, no fundo, o Supremo quer dar uma lição de moral para a sociedade. No fundo, a espetacularização desse processo é porque o Supremo quer dar uma lição de moral para a sociedade. Embora isso não seja o papel dele. Mas bora voltar para cá, daqui a pouco a gente pode discutir isso depois, mas bora só finalizar esse ponto. Tá? É uma discussão muito boa, inclusive. Eu gosto muito desse tema. Daqui a pouco eu vou ser preso, aí eu vou ter que... E o pior é que eu não consigo tomar café cedo. Eu vou para a Polícia Federal em jejum. Isso vai ser o mais triste para mim. Ser preso em jejum, mas tá bom. É a vida que segue. Gente, olha só. Então, a gente tem, né, como resposta a esse Estado absolutista, as revoluções, que são chamadas de revoluções liberais ou burguesas, que é a Revolução Americana lá nos Estados Unidos e a Revolução Francesa, na França, né, óbvio. Revolução Francesa. As duas ali no finalzinho do século XVIII. Essas duas revoluções vão dar origem a duas constituições. A Constituição Francesa, de 1791, e a Constituição Americana, de 1787. 87, é. O que são essas duas constituições? Que são marco, de novo. Professor, esse aqui é o único constitucionalismo que existe? Não, existem vários. Esse aqui foi o primeiro. Na próxima aula a gente vai ver os outros. Hoje a gente vai ver o primeiro. Essa Constituição, essas constituições, a francesa, vou até colocar aqui. Constituição Essa Constituição americana, gente, para vocês terem ideia, ela é de 1700... Eu vou até procurar aqui no Google para confirmar.
mas tenho quase certeza que é de 1787. Ela é a mesma até hoje. A Constituição, a nossa, pra vocês terem ideia, a nossa é de 88 e já está, coitadinha, toda surrada de reforma. 87, sabia? Olha só. Eu sou meio ruim de memória, mas lembrei da data. A francesa não. A França é igual ao Brasil. Trocou de Constituição milhões e milhões de vezes. Mas a dos Estados Unidos é a mesma até hoje. Tá? Essas constituições, gente, desse primeiro constitucionalismo, vão colocar a base do que é uma Constituição. O que é uma Constituição? Constituição são instrumentos que limitam o poder do Estado, neste primeiro constitucionalismo, por meio da instituição de normas que implicam a abstenção do Estado. Percebam a palavra que eu usei? Constitucionalismo liberal. Ele está preocupado em conter o Estado, reduzir o Estado. E reduzir o Estado, e conter o Estado como? Assim, a abstenção estatal e regular o exercício dos seus poderes. Essa Constituição de modelo liberal, que permanece, porque diz que é a base, né, do constitucionalismo todo, ela continua até hoje com algumas alterações, tá? Mas ela surgiu com base em 2 grupos de normas. Como é que eu contenho o poder do Estado? 1, instituindo direitos fundamentais. E, além disso, instituindo a separação dos poderes. Gente, o que são direitos fundamentais? Que é um resumo que direitos fundamentais é o tema de Constitucional 2. Vocês vão passar um semestre estudando só direitos fundamentais, e Constitucional 3, vocês vão estudar não só separação dos poderes, mas também vai ser um dos temas centrais, separação dos poderes. Direitos fundamentais são os direitos essenciais ao ser humano que são previstos na Constituição e que eu exijo perante o Estado. Eu digo ao Estado, respeite os meus direitos fundamentais. E são vários. Neste primeiro momento, foram previstos os chamados direitos individuais. Existem vários tipos de direitos fundamentais. Um desses tipos são os direitos individuais. Agora vocês já colaram, provavelmente. Direitos individuais, gente, são direitos que eu posso exigir do Estado para ele não fazer alguma coisa. Tá? Eu exijo do Estado, não faça isso, não se intrometa nisso. Por isso que diz que são direitos de caráter liberal. Tá, pode ter colado, mas bora lá. Me deem exemplos aí de direitos que vocês acham que a nossa Constituição traz, que são direitos que impedem o Estado de fazer alguma coisa comigo. A vida. Direito à vida, perfeito. Não, só vou colocar depois que vocês responderem. Direito à vida que impede o Estado de atentar contra a minha vida. Liberdade. O Estado não pode me matar. Liberdade o quê? Mas antes Dignidade humana. Não, é dignidade. A gente vai ver, dignidade não é um direito. A dignidade ela é um valor. É diferente. Dignidade é algo muito mais abrangente que um direito. De religião? Liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Olha só, deixa eu só aproveitar aqui para explicar isso aqui. Liberdade de ir e vir. O que é que me assegura a liberdade de ir e vir? Que o Estado não me impeça de sair, de andar, por aí vai. Direito de liberdade religiosa. O Estado me permite escolher a minha religião, viver a minha religião sem se intrometer nisso. Professor? Pode falar. Só uma outra dúvida. Nesse momento de pandemia que nós passamos aqui, muitos governadores, prefeitos, por meio de decretos, estapafúrdios, estavam ferindo os direitos de ir e vir de pessoas que não estavam contaminadas, né? Porque, pelo que eu li, pelo que eu já estudei, o Estado pode interferir, por exemplo, se a pessoa estivesse doente e quisesse sair. Mas eu estando
saudável, ele não poderia me impedir de ir e vir. Confere isso, professor. Foi um Pois é. atentado ao direito de ir e vir? Essa é uma questão, Núbia, né? Foi a Núbia que perguntou. Essa é uma questão, Núbia, que ainda está em aberto. Sim, a tendência que a gente tem é dizer que essa restrição não pode ser feita por decreto. Primeiro ponto, decreto não pode, tem que ser por lei. Mas ainda assim, a lei só pode fazer isso em casos extremos. Em casos extremos, pode? Pode, segundo a decisão do Supremo. Isso aí está em discussão porque ainda vão chegar outros casos que o Supremo vai analisar. Mas, em casos extremos, a lei pode restringir essa liberdade justificada na saúde pública. Por que eu estou dizendo que é controverso e ainda está em aberto? Porque antes da pandemia, o pensamento predominante é que isso não poderia ser feito sem que houvesse a decretação de estado de defesa. Estado de defesa é um regime constitucional que autoriza restrições. Como o Brasil não entrou em estado de defesa, o professor não estava em guerra, mas não precisa ser guerra, tá? Não precisa ser guerra. É um estado de exceção, tipo assim, estado de exceção não, é um regime excepcional. Para não confundir com o estado de exceção lá, que é uma ditadura, não. Foi o É um caso regime que excepcional. Portugal entrou, que eu lhe falei, não foi, professor? Para tomar os hotéis para poder utilizar. Acho que eles Isso, mas entraram lá em Portugal, é porque no Brasil tem 2 estágios, que é um médio e um grave. E aí esse foi o problema. Portugal corretamente tem 3. Tem um estado mais leve, um médio e um grave. Portugal entrou no mínimo, no mais leve, que é o estado de emergência. O Brasil não tem estado de emergência. Por isso que a gente teve dificuldade de lidar com a situação. Porque o estado de defesa já é muito grave. A gente não está numa situação tão grave assim. Então, assim, respondendo a pergunta da Núbia, né? É um problema, não pode ser decreto, isso é pacífico. Mas o Judiciário, o Supremo, tem autorizado, tem reconhecido, né, que essas restrições eram válidas, são válidas. Por isso que eu disse, é uma situação delicada, porque antes da pandemia, o entendimento é que isso não seria válido, porque nós não estávamos, no caso, constitucionalmente autorizado. Mas a gente tem que ver ainda como se desenrola isso, tá bom? Por enquanto, as leis restritivas estão protegidas por uma decisão do Supremo, tá bom? Mas a gente tem que ver ainda como vai ficar isso nos próximos momentos, tá bom, Núbia? Então tá, direitos individuais. Só aproveitando aqui as respostas do Marcos, olha só, o saneamento e a saúde não são direitos individuais. Por que não? Porque esse aqui é um direito a que o Estado não faça alguma coisa. O saneamento e a saúde, o Estado tem que fazer alguma coisa. O Estado tem que, sei lá, fazer esgoto, encanar água, ele tem que garantir um hospital, médico e tudo mais. Esses direitos são fundamentais, mas são direitos sociais e não individuais. A gente vai ver ainda na próxima aula que são direitos sociais. Mas não são individuais porque eles são direitos que exigem uma intervenção. Tá bom? Então, propriedade, liberdade religiosa, liberdade de locomoção, liberdade de expressão. Gente, últimas normas. A Constituição assegura direitos fundamentais e ela faz a separação dos poderes. O que é a separação dos poderes, gente? A Constituição ela atribui diferentes funções do Estado a diferentes órgãos. O que antes estava concentrado em uma só pessoa, a Constituição foi lá e disse, não, quem vai legislar é um, quem vai julgar é outro e quem vai administrar é outro. Executivo, legislativo, judiciário. Por que ela faz isso? Porque quando você concentra, sobreponha. Porque quando você concentra, é mais provável que esse poder exerça as suas funções de forma abusiva. Quando ela divide essas funções, você cria um sistema que chama de sistema de freios e contrapesos. Um poder limita o outro.
Então, o judiciário admite o executivo admite o legislativo admite o judiciário. Então, você tem uma balança, não é nem uma balança, né? Não sei lá. Você tem um vínculo que harmoniza entre os três. E aí os três vão se manter. Claro, esse aqui... Lá em Constitucional 3, vocês vão aprender uma palavra chamada arranjo institucional. A Constituição prevê um arranjo institucional que tente conter ao máximo esses três poderes, para que eles não sejam abusivos, que eles não venham a se exceder. Às vezes, professor, mas tem casos de excesso do legislativo ou do judiciário, muito comum ultimamente, ou do executivo. Tem caso. Isso não deveria ser assim, né? Isso é uma situação de desordem, não é nem desordem a palavra. É uma situação atípica, uma situação atípica, uma situação atípica ao que a Constituição prevê. Ficou claro? Bora lá. Dúvidas em relação a isso? Nenhuma? Tranquilo? Então tá. Excelente pergunta, Lindalva. Excelente pergunta. O Ministério Público, a gente chama de função essencial à justiça. Ele não está integrado em nenhum dos três poderes e ele funciona como um ente que a gente vai dizer assim, como se ele fosse uma espécie de fiscal ou uma espécie de poder. Eu pensei que ele fazia parte do judiciário. Eu pensei que ele fazia parte do judiciário, professor. Não. A gente vai dizer assim, que ele é uma função essencial à justiça. Ele está ao lado do judiciário, mas ele não integra o judiciário. Ele é um poder não, que ele não é o poder, tá? Ele é uma entidade autônoma. Então, ele não se encaixa em nenhum dos três, Lindalva, mas ele também não é um poder, tá bom? Ele atua ao lado do judiciário, sendo chamado pela Constituição de função essencial à justiça, tá bom?